Bom dia! Finalmente, né? Estamos reunidos novamente para adorar o Senhor. Acredito que muitos estavam ansiosos. Confesso que eu fiz uma aposta lá em casa para ver quantos irmãos viriam. Brincadeira, não fiz. Mas eu achei que viriam menos irmãos. E vieram mais do que a expectativa. Graças a Deus por isso. E acredito que à medida que as coisas forem se normalizando, já muitos vacinados aqui. Quem já se vacinou? Olha aí, legal, quase todos, né? Eu perdi o dia da vacina, mas em breve eu me vacino de novo aí na repescagem. Afinal de contas, né, a vacina é importante, né? Mas acontece a gente às vezes perder. E que bênção que os irmãos estão bem, né? Aqueles que estavam mais enfermos foram curados. Deus foi muito bom, né, com a nossa igreja, nos abençoou. E nós, como crentes, temos que viver assim, nesse equilíbrio entre a responsabilidade humana, que nós devemos ter no meio da pandemia, e equilíbrio em relação à soberania de Deus, porque a gente sabe que, com todos os cuidados, o Senhor é soberano, é o Senhor que age nas nossas vidas. Então, vivemos nesse equilíbrio o dia todo, e agora mais ainda. Mas que bênção, irmãos, estarmos reunidos novamente. A igreja ela tem que se congregar, realmente. Deixamos de congregar por questão de obediência às autoridades, a testemunho, a precauções. Embora as coisas são muito confusas hoje, né? O que é verdade sobre tudo que a gente ouve por aí, tudo é muito confuso, mas a gente acaba seguindo certas normas por questão de que a nossa natureza não é rebelde, né? Nós não somos da natureza rebelde, nós somos daqueles que obedecem. Então nós obedecemos e entendemos que não foi nenhuma perseguição contra a igreja, foram normas sanitárias, se confirmadas ou não, não vou entrar na discussão aqui, mas nós obedecemos e graças a Deus agora estamos voltando nesses dias, hoje, com 35%, que é o permitido por lei, próximo domingo, 50%. Então, mais irmãos podem estar presentes, né? Mais cadeiras estarão sendo colocadas com devido distanciamento. Mas, graças a Deus, fico muito feliz de estar vendo os irmãos e acredito que uns vendo os outros, e eu sei que se a gente deixasse, a gente se prolongava bastante, né? Em breve, estaremos almoçando de novo aqui, tomando café da manhã, tendo aquela comunhão gostosa. A irmã Carmen já, né, vibrou ali. É muito bom mesmo, e nós sentimos muita falta disso. Mas, vamos meditar no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24. E o Evangelho de Lucas está terminando. Já vimos sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Vimos Jesus sendo preso no Getsêmani, sendo julgado injustamente por romanos, por judeus e por romanos depois, 2 julgamentos, 3 fases em cada julgamento, Jesus sendo brutalmente maltratado e crucificado. E se você pensar por que é que Jesus sofreu tudo isso, além do pior sofrimento de todos, que foi o sofrimento do abandono, o Pai o abandonou por causa do nosso próprio pecado, tudo isso porque o Senhor Jesus nos amou e nos ama, não tem outra explicação. E isso é muito importante, é o fundamento da nossa fé. Jesus nos amou desinteressadamente. Não existe amor humano que corresponda a esse tipo de amor de Jesus por nós, não existe. Por isso, não existe sacrifício tão grande que nós deixemos de fazer pelo Senhor Jesus Cristo. Tudo que for necessário fazer para adorar a Jesus, tudo que o Senhor quiser que nós façamos, colocar na nossa mente e coração para fazer, por amor a Jesus, nós devemos fazer, né, como adoração a Ele. Então, nós temos que adorá-lo com todo o nosso ser, por tudo que Jesus fez na cruz por nós. Jesus não ganhou nada. O que é que Jesus ganhou? Dele mesmo? Nada, até porque Ele é Deus, né? Jesus já tem tudo, Ele é soberano sobre tudo. Jesus morrer na cruz não acrescentou a Ele nada, porque Ele é Deus. Jesus só sofreu para que nós tivéssemos comunhão com Deus, amizade com Deus e salvação da condenação dos nossos pecados. Mas Jesus ressuscitou.
E após ressuscitar de modo sobrenatural e milagroso, Jesus, ele aparece e anda na terra durante vários dias. E eu queria que você pensasse na seguinte questão na sua vida. Imagine Jesus aparecendo para você hoje. Imagine que você vai sair da igreja e vai a pé para casa. E então Jesus aparece do seu lado, andando como uma pessoa comum. Como você reagiria? Você a princípio não reconhece que é Jesus, e você vai conversando com aquela pessoa sobre a sua vida, sobre o evangelho, sobre a igreja. O que você diria para Jesus, sem saber que era Jesus a princípio? Como você se comportaria? Não é? E é exatamente sobre isso que nós vamos estudar, andando com Jesus ressurreto. Essa é a ideia de hoje, andando com Jesus ressurreto. Jesus, ele andou com algumas pessoas depois da sua ressurreição. O Senhor Jesus, que é Deus, sustentador de todas as coisas, após ter ressuscitado dos mortos, Jesus andou com pessoas simples, pessoas comuns. E Jesus tinha um objetivo nisso. E nós temos que aprender do texto da Escritura que objetivo é esse. Sabe por quê? Porque é isso que Deus considera o mais importante. Jesus, quando ressuscitou, ele visitou César, o imperador? Jesus, quando ressuscitou, ele disse: vou conhecer um mundo que eu não conhecia, né? No sentido não de coisas pecaminosas, mas de viagens, e conhecer as coisas da terra. Jesus, quando ressuscitou, ele falou de quê? Entende? Ele falou de quê? Jesus morreu brutalmente e ressuscitou. A preocupação do Senhor Jesus aqui foi edificar a sua igreja. Nós queremos entender exatamente como nós viveríamos se Jesus estivesse andando do nosso lado hoje. Se ele aparecesse hoje, o Jesus ressurreto, como você reagiria? O que você falaria? O que você perguntaria? A princípio você não saberia que era Jesus. Queremos observar 3 atitudes do Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição na história muito conhecida, registrada principalmente no Evangelho de Lucas, a partir do verso 13 até o verso 35, mas a gente não vai ler tudo hoje, que não dá tempo, mas a partir do verso 13, a conversa de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. É incrível essa conversa, é fantástico como Jesus aparece ali de modo discreto, de modo humilde, e ele tem um foco muito interessante, a edificação daqueles 2 discípulos. Nem eram discípulos tão importantes no sentido humano, né? Os importantes, 12 apóstolos, aqui no caso 11, mas discípulos não muito conhecidos, mas que Jesus apareceu para eles, como Jesus apareceu para as mulheres logo na ressurreição. Como vocês devem ter observado no texto do Evangelho, as mulheres não eram muito consideradas naquela época, inclusive os judeus não consideravam muito a palavra de uma mulher, o testemunho de uma mulher. Jesus aparece primeiro para uma mulher, Maria. Como Jesus considerou essas pessoas. Às vezes, irmãos, nós estamos tão ligados à sociedade humana em que vivemos, que acabamos valorizando as pessoas erradas. Óbvio que a gente tem que valorizar todos nesse sentido, né, de amar a todos, mas nós temos que dar especial atenção àqueles que são filhos de Deus, servos do Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Jesus apareceu a Maria Madalena, as outras mulheres, e agora aparece nesse caminho para Emaús, do lado desses 2 homens, que ainda viviam numa certa incredulidade com relação ao final da história de Jesus, o Messias crucificado, e Jesus ali revela algo maravilhoso. Hoje, nós vamos ver a primeira das 3 atitudes de Jesus, onde o Jesus ressurreto, ele continua a sua obra do discipulado. Jesus, ele continua o discipulado. Jesus acabou de ressuscitar. O que é que ele fez? Continuou a discipular. Olha Lucas 24, vamos ler do verso 13 ao verso 16.
Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Lucas 24, 13, 14. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, e a gente vai continuar, né, a leitura posteriormente. Mas o Jesus ressurreto, ele continua a sua obra de discipulado. Observe que no mesmo dia, após Jesus ter ressuscitado, ele não descansou. Depois da ressurreição, depois de conversar ali, né, com as mulheres e de testemunhar da sua própria ressurreição, Jesus aparece a esses 2 discípulos. Ele não foi direto aos 11 apóstolos, que eram discípulos mais importantes na perspectiva humana, até porque os apóstolos, eles foram escolhidos por Deus como veículo de revelação da palavra de Deus e da vontade de Deus. Realmente eles são especiais nesse sentido. Entendemos que hoje não há mais apóstolos, só os 12, né? Teve o 12º apóstolo aí. Então, eles eram importantes. Jesus não foi direto a eles. Jesus queria tratar com estes 2 apóstolos, discípulos não muito conhecidos. Olha que interessante. E foi no mesmo dia. Então, no verso 13 que acabamos de ler, esses 2 homens estavam a caminho de Emaús. Emaús era uma cidade pequena, até hoje não se sabe ao certo onde é Emaús. Ela distava de Jerusalém 60 estádios. E numa pesquisa por cima, porque essa medida estádio na antiguidade era muito relativa, havia uma medida de estádio dos romanos, havia uma medida de estádio dos gregos, mas em média esses 60 estádios daí uns 11 quilômetros. 11 quilômetros não é uma distância muito grande. Sei que tem um irmão na igreja que corre 100 quilômetros, né? Não vou dizer quem é, mas... E né, um dia eu chego lá, vamos correr 100 quilômetros. Mas aqui, 11 quilômetros aproximadamente. Então, era perto de Jerusalém, dava para ir caminhando devagarzinho. Eles estavam indo para Emaús, provavelmente moravam em Emaús, a gente vai ver no decorrer da história. E então, o Senhor Jesus Cristo chega ali do lado deles. Olha que interessante, esse primeiro relato de Lucas, é o primeiro relato de Lucas, de Jesus ressurreto, aparecendo, depois de ter aparecido ali às mulheres. Lucas falou do túmulo vazio, Lucas falou de tudo que era necessário acerca da ressurreição, de uma maneira sintética em relação a outros evangelhos, mas essa história, ela aparece completa aqui em Lucas. Marcos apresenta só 2 versículos sobre essa história de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, e é muito por cima. Aqui, realmente, Lucas dá muito peso a essa história, e isso é muito relevante para nós, obviamente. É a palavra de Deus. Olha o verso 14, Lucas, capítulo 24, verso 14. Diz assim: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Que coisas sucedidas eram estas? Obviamente, se refere ao fato de Jesus ter sido preso. Muito provavelmente, começa desde a chegada de Jesus em Jerusalém naquela semana. Jesus entrando, aquele episódio, né, dos ramos das palmeiras jogadas no chão e o povo cantando Hosana ou Glória, né, ao filho de Davi, e ele chegando na cidade aclamado como Messias, chegando ali em Jerusalém. E os eventos em que Jesus pregou no templo, curou pessoas, as oposições, os sacerdotes se opondo a Jesus lá no templo, inquirindo, tentando desautorizá-lo. Foi uma semana extremamente tensa, mas o Senhor Jesus sabia o propósito de tudo aquilo. Teve o sermão do cenáculo, que o Evangelho de João registra, a partir do capítulo 14 até o capítulo 17 do Evangelho de João, é Jesus ali conversando, na verdade o capítulo 13,
Jesus celebrando a ceia, lavando os pés dos discípulos, pregando sobre o Espírito Santo, sobre a sua morte e ressurreição, e os discípulos com ele. Então Judas sai para trair Jesus. Então tudo isso aconteceu, eles estavam conversando sobre essas coisas. Esse era o assunto desses dois discípulos. Eles estavam de longe, obviamente. Eles não estavam no círculo mais íntimo de Jesus. Eles eram discípulos marginais, no sentido de estar à margem, né, do Senhor Jesus Cristo. Talvez esses dois discípulos nunca conversaram diretamente com Jesus. Afinal de contas, era muito corrida a vida de Jesus. Talvez eles nunca conversaram com Jesus. Mas eles viram Jesus carregando a cruz no meio de Jerusalém. Eles viram. Eles viram Jesus crucificado, de longe, obviamente, como muitos estavam de longe, assim, Nicodemos, José de Arimateia, que já eram discípulos de Jesus também, que estavam de longe. E Jesus lá crucificado, eles viram tudo isso. Certamente viram José de Arimateia pegando o corpo de Jesus com os seus servos para levar para o sepultamento. Eles estavam vendo tudo. E quando lermos o relato mais adiante dos versículos, vamos ver que eles estavam meio incrédulos, como se a história terminou com um final triste. Essa é a percepção desses dois discípulos, conversando, acreditavam que o Messias Jesus morreu, e agora? Talvez eles estavam tristes também, decepcionados porque houve uma derrota, porque o que Jesus falou não aconteceu, e ainda falaram sobre o testemunho das mulheres, mas eles também não criam muito no testemunho daquelas mulheres. O fato é que estes discípulos estavam um tanto incrédulos com tudo que estava acontecendo e voltaram tristes para sua cidade. Foram a Jerusalém celebrar a Páscoa, viram a crucificação de Cristo e voltaram para a sua cidade tristes, desesperançados. É muito interessante perceber isso, porque o ápice da Bíblia, o clímax da Bíblia é a crucificação do Senhor Jesus Cristo e, obviamente, a sua ressurreição. Todo o Antigo Testamento converge para isso. Deus é glorificado com a morte do seu Filho. E Jesus fala isso no Sermão do Cenáculo, dizendo em João 17 que ele vai glorificar o Pai. É assim que Jesus glorifica Deus. Mas na perspectiva do homem, a forma do Filho de Deus glorificar o Pai foi uma derrota. Temos que aprender a avaliar as coisas. Temos que aprender a enxergar a realidade com os olhos de Deus. O que é uma derrota? O que é uma vitória? Vitória, para nós, é obedecer o Senhor. Como Jesus obedeceu, indo para a cruz. Numa perspectiva humana, vitória é ter coisas, é ter nome, é ter uma série de situações aí na vida, muitas dessas coisas terrenas que a gente se apega. Não estou dizendo que ter coisas, tudo é pecado, mas pode se tornar. Para nós, vitória não é isso. Se Deus nos abençoar, amém. Mas vitória é obedecer ao Senhor, é estar debaixo da vontade de Deus. Isso é vitória. Então não fique deprimido ou triste quando coisas difíceis e ruins acontecem com você. Fique triste quando você percebe que é um crente desobediente. Fique triste quando você percebe que não oferta a sua vida a Deus. Aí você fica triste. Aí você tem um motivo grande para ficar decepcionado consigo mesmo. E não se vitimize, porque é outro pecado. Peça perdão, se erga no poder do Espírito Santo e faça a vontade de Deus. Que é isso que o crente deve fazer. Nós não podemos ser aqueles que se vitimizam. Ah, coitado de mim, nunca nada dá certo para mim. Não existe isso. E nem isso que eu estou dizendo é uma pregação motivacional, no sentido coaching, de forma nenhuma. Certo? O que nós temos que procurar é obedecer à vontade do Senhor nosso Deus, como Jesus claramente nos ensina aqui. Estes discípulos estavam decepcionados com a vontade de Deus. Eles conheciam a pregação de Jesus? Conheciam. Eles conheciam as promessas do Antigo Testamento? Conheciam. Mas desde aquela época, o ser humano avalia as coisas de modo pragmático. O que é isso? É o que funciona para mim. É o que resolve o meu problema agora, hoje.
E sabe por que nós fazemos essa avaliação da vida? Porque nós estamos muito amarrados a esta vida. Nós cremos na vida eterna, cremos no Salvador, mas parece que não estamos querendo ir para a vida eterna. Ah, então o senhor quer dizer que a gente quer desejar morrer? Não necessariamente. Não estou dizendo que a gente tem que desejar morrer, mas estou dizendo que estar com Cristo é imensamente melhor. Você já parou para pensar que o crente, ele na sua peregrinação, ele passa a vida se preparando para se encontrar com Deus? Para ressuscitar como Jesus ressuscitou? E que isso é o melhor? Irmãos, eu imagino que se nós tivéssemos o vislumbre da vida eterna, nós íamos orar para o Senhor nos chamar. É o que eu imagino. É o que eu imagino. Mas o Senhor quer que nós estejamos aqui vivendo para a glória do nome dEle. Então nos empenhemos em viver aqui para a glória do nome dEle. Jesus ressuscitou e foi discipular. Foi encontrar 2 homens e foi falar da palavra de Deus para esses 2 homens, porque eles estavam incrédulos de tudo que eles tinham visto. Eles viram o ápice do cumprimento da vontade de Deus para a humanidade, o Filho de Deus crucificado. E eles duvidaram se ele ressuscitaria. Entende? Então, olha Lucas 24:16. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Por quê? Por que eles não reconheceram? Tem muitas abordagens aqui. Marcos 16, verso 12, é o texto de Marcos que fala sobre a história dos discípulos indo para Emaús e Jesus encontrando eles 2. É praticamente esse versículo, 12 e o 13, mas principalmente o 12 que fala dessa história. Olha o que Marcos 16, 12 diz. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. São os discípulos de Emaús. E como Jesus se manifestou a esses 2? De outra forma. Então isso traz para alguns aquela ideia. Jesus ele estava diferente do que ele era. Por isso que os discípulos não reconheceram. Será? Será que Jesus estava muito diferente do que ele era enquanto carne? Aqui, ele ressuscitou, então mudou alguma coisa. Mas essa outra forma implica uma grande diferença. Outro texto também nos mostra que os discípulos não reconheceram Jesus de imediato. Lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso 14, nós lemos assim. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Não reconheceu. E aqui, Jesus já tinha aparecido aos discípulos, aos apóstolos. Então, por que não reconheceu que era Jesus? Olha ainda João, capítulo 21, verso 4. Aqui no caso, João 20, verso 14, aqui foi Jesus aparecendo a Maria, né? A primeira vez que Jesus apareceu foi a Maria. E ela não reconheceu, confundiu até com jardineiro. Agora, João 21, verso 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Aí, esse é o texto que fala que Jesus já tinha aparecido a alguns, mas eles não reconheceram que era Jesus. Por quê? Então, não só em Lucas 24:16, mas em outros textos, tanto Maria como os apóstolos não reconheceram que era Jesus. Por que será? João capítulo 20, verso 27, é muito interessante aqui, explica um pouco sobre o que é essa outra forma. Quando Jesus aparece ao incrédulo Tomé, olha o que Jesus diz, João 20, 27. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Jesus, ele ressuscitou num corpo glorioso e glorificado, certamente melhorado em relação ao corpo anterior, mas Jesus veio com as marcas, na verdade, dos cravos, com a marca da lança que entrou no lado do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus não perdeu a sua identidade, ele ainda era como, dava para reconhecer quem era Jesus. E lembre-se, o Jesus, antes da ressurreição, não tinha pecado. Logo, o seu corpo físico
também não era maculado pelo pecado. Entende? Jesus, ele era 100% homem sem pecado. E 100% Deus, obviamente, também, claro, sem nenhum tipo de pecado, em plena santidade. Mas quando Jesus ressuscita, mantém os cravos, as marcas dos pregos, para testemunhar quem ele é. Todos nós haveremos de ressuscitar um dia, mas nós não teremos cicatrizes, nós não teremos marcas, nós teremos um corpo glorioso, numa substância celestial, físico, mas não na constituição física terrena, mas numa constituição física celestial, superior, corpo glorioso, corpo que não envelhece, corpo que não se cansa, não se desgasta. É um corpo completamente diferente, mas que preserva a nossa identidade. Por que não reconheceram Jesus ali? Muito provavelmente porque eles não estavam esperando ver Jesus. A incredulidade, mesmo com a pregação de Jesus, a incredulidade era tanta que eles não imaginavam Jesus ali do lado deles, pensando nos 2 discípulos no caminho de Emaús. A incredulidade era tanta que Maria não imaginava que Jesus ia aparecer ali, mas Jesus tinha pregado para Maria, e para as mulheres, e para os discípulos, que ele ressuscitaria ao 3º dia. É repetido nos evangelhos várias vezes. Mas, por que eles ouviram essa mensagem e não atinaram para isso? Isso se chama, irmãos, incredulidade. Falta de fé na palavra de Jesus. É possível você vir à igreja todo domingo, ouvir a Bíblia, que praticamente o que é que a gente faz aqui? Lê a Bíblia, né? E explica. Então, você ouve a Bíblia, reflete na Bíblia, e é possível você não acreditar. Você não viver o que está sendo dito na Escritura, mesmo sendo crente em Jesus. Por quê? É porque você decidiu não crer. É simples, é triste, é terrível, mas essa é a verdade. Você escolheu não crer na palavra de Deus e decidiu crer na sua própria mente e coração. Você escolheu ser o Deus da sua vida. No momento que você ignora a palavra de Deus, sabendo da palavra de Deus, e vive do jeito que você quer, então é porque você fez essa escolha. Por isso que eles não reconheceram Jesus. A incredulidade deles era tamanha. Nós não somos tão diferentes de Maria, dos discípulos no caminho de Emaús e dos apóstolos ali. Não somos tão diferentes. Nós podemos passar a vida ouvindo a palavra de Deus, sabendo do ensino da Escritura e escolher desobedecer. Podemos. Mas, irmãos, a notícia boa é que o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é extremamente amoroso e ele dá oportunidade de arrependimento a todos nós. Ele dá oportunidade para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e leiamos a Bíblia da maneira certa e vivamos a fé em Jesus como Jesus quer. Jesus falou com os discípulos lá no caminho de Emaús porque queria discipulá-los. Eles precisavam de algo mais. E foi o que Jesus fez. Continuou o ensino com aqueles 2 homens, porque Jesus se preocupa com cada um dos seus discípulos. Cada um. Vejamos sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele apareceu aos discípulos de Emaús, mas não foram só os 2. Ele apareceu a Maria e às mulheres, mas não somente a elas. E apareceu aos apóstolos, mas Jesus apareceu a muitas outras pessoas também. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. E Paulo recebeu isso do próprio Senhor Jesus Cristo. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, verso 3. Verso 4 agora. E que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Olha a ênfase do apóstolo. Segundo as Escrituras. Eu não estou dizendo isso da minha cabeça. Isso é da Bíblia. Isso é do Antigo Testamento. Isso é do que Jesus falou.
as Escrituras. Verso 5, apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Então Jesus, ele apareceu a mais de 500 pessoas. A capacidade da nossa igreja, sem pandemia, 100%, é de 300 lugares aqui, coxadinho. Parece muita gente, né? Jesus apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. Todos viram Jesus. Nós sabemos da mentira que os judeus tentaram colocar naquela época, dizendo que roubaram o corpo de Jesus, mentindo para dizer que Jesus não havia ressuscitado. Por que essa mentira não colou? Por que Jesus, após ressuscitar, não subiu logo ao céu, mas ficou aqui há vários dias, aproximadamente uns 30, 40 dias? Por quê? Porque Jesus andou em Jerusalém e nos arredores, como aqui no caminho para Emaús, para aparecer, para que as pessoas vissem que ele ressuscitou. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho de Lucas, é o volume 2, você tem o volume 1 que a gente está estudando aqui, o volume 2 é o livro de Atos. Aquela conversão, Pedro pregando, aquilo é fruto do ministério de Jesus, que andou por Jerusalém ressurreto, e as pessoas o viram, os discípulos o viram. E o que foi que aconteceu? A fé deles foi redobrada, não é verdade? A igreja se fortaleceu exatamente após a ressurreição. Eles começaram a realmente crer que tudo que Jesus ensinou é a verdade de Deus, que já fora pregado no Antigo Testamento também, e que Jesus veio para cumprir. E a igreja se tornou forte, 3.000 conversões ali na pregação de Pedro em Atos 2, mais na frente, mais de 5.000 convertidos, os sacerdotes que crucificaram Jesus, muitos se converteram. Eu queria ouvir um testemunho de um sacerdote desse, que estava lá na condenação de Jesus. Já pensou? O testemunho de Nicodemos, do próprio José de Arimateia, que faziam parte do Sinédrio, né? Eram fariseus ali. Muitas conversões. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E Jesus apareceu a essas pessoas, mais de 500. E desses mais de 500, dos quais a maioria sobrevive até agora. Paulo escrevendo, 1 Coríntios escrito é aproximadamente 55 depois de Cristo. 55 depois de Cristo. Jesus foi crucificado ali 30 depois de Cristo. 25 anos depois, haviam testemunhas vivas de que Jesus havia ressuscitado. Não tinha como mentir sobre isso. Porém, alguns já dormem. Verso 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, lá em Atos, capítulo 9, na história da conversão do apóstolo Paulo. Perceba então que Jesus, essa história dos discípulos de Emaús é apenas uma das várias de Jesus discipulando naquele período. Quando Jesus ressuscitou, ele foi discipular. Quando Jesus ressuscitou, ele foi continuar o ministério dele, não só mostrando que ele é Deus, o Salvador e Messias prometido, mas encorajando em fé os seus discípulos. Entende? Jesus, ele teve essa prioridade que nós devemos reconhecer como prioridade também nas nossas vidas. Ainda sobre a ressurreição, Paulo diz em 1 Coríntios 15, verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Primícias é o primeiro. Adão foi o primeiro dos que morreram no pecado. Não que Adão foi condenado ao inferno, mas no sentido de que ele morreu fisicamente pelo efeito do pecado, e ao pecar, naquele momento, sim, também morreu, né? Mas entendemos, pelo menos temos essa esperança de que Adão venha ter crido no Senhor e está no céu com Deus. Mas o fato é que Adão trouxe a morte ao homem e o pecado, foi o primeiro. Jesus é o último Adão, aquele que trouxe vida eterna e a ressurreição. Ainda, olhe 1 Coríntios 15, verso 23, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Na vinda de Jesus,
nós seremos ressurretos como Jesus é. Quem já morreu fisicamente vai ressuscitar, vai receber um novo corpo. E o espírito está lá no céu com Deus hoje. Eu morri, meu espírito vai estar no céu com Deus hoje. Mas eu não vou ficar vagando por aí que nem alma penada, como o povo pensa, não. Eu vou ressuscitar, como todo crente em Jesus vai ressuscitar, na volta de Cristo. E os que estiverem vivos serão arrebatados, levados ao céu, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. E serão transformados nos ares, esses nem experimentarão a morte física. Né? Coisa boa, vamos orar para que, né, estejamos nessa leva também. Né? Eu acho que é melhor essa parte. E 1 Coríntios capítulo 15, verso 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Jesus, ao morrer na cruz e ressuscitar, na verdade, quando Jesus nasceu e começou a pregar o evangelho do reino, Jesus inaugurou o reino de Deus na terra. Jesus morre e ressuscita, Jesus inicia a nova aliança, como é dito na ceia do Senhor. E nós vivemos, a igreja é e faz parte da nova aliança. O reino de Deus não dá para ser visto a olho nu aqui, mas como Jesus falou, ele está em nós. Nós somos cidadãos do reino, o reino não está na terra, está no céu, governando, obviamente, soberanamente todas as coisas. Mas quando Jesus vier, derrotar anticristo, as hostes do maligno, né, aqui do planeta Terra, extirpar a dominação do pecado, e só houverem os filhos de Deus aqui, já no período milenar e depois, Jesus vai entregar como oferta de adoração este reino ao Pai, ao seu Pai, ao Senhor, nosso Deus. E é o que Paulo está dizendo aqui. E então, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, Jesus vai destruir toda a obra do maligno, toda a obra das trevas, do anticristo, falso profeta, tudo que está lá profetizado no Apocalipse, e então ele vai entregar tudo isso a Deus como oferta, o reino pleno. Olhe 1 Coríntios capítulo 15, verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semear aqui é alusão a uma semente, obviamente. Você planta, ela morre para dar nascimento a uma plantinha. Quando nós morremos fisicamente, é para que renasçamos na ressurreição, mas não quer dizer que a gente vai ficar dormindo enquanto só estivermos no Espírito, quer dizer que a gente vai estar com Deus, aguardando a ressurreição nesse local chamado céu, paraíso, ou seio de Abraão, como é dito lá na história do rico e do Lázaro. Olha ainda, verso 42. Semeia-se em desonra, nosso corpo hoje é de desonra, por causa do pecado, porque ele se desgasta, se corrompe, ressuscita em glória. É um corpo glorioso, semelhante ao de Jesus. Verso 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Fraqueza, né? As juntas doendo, né? Ah, fiz 20 anos, minha coluna está acabada, né? Assim hoje a turma, 20 anos já tá morrendo. Na ressurreição não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter junta doendo. Ressuscita em poder. Verso 44, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Isso aqui é muito interessante, até, não vou estender muito, mas com relação àqueles que creem na pré-existência da alma. Tem algumas seitas que diz que Deus tem um conjunto de almas, está lá. Nasce um bebê, Deus joga uma alma no bebê. Aí o bebê cresce, vira adulto, ancião, morre, pega a alma. Bota no outro bebê a alma. É a doutrina da pré-existência das almas. Isso não existe. É por isso que é muito claro aqui, né? Quando diz nesse versículo 46, mas não é primeiro o espiritual. Não. Por quê? Primeiro tem o quê? E sim o natural. Então tem que nascer.
Então, na concepção, quando a criança nasce, ela é gerada ali, nasce, ela já nasce com alma. A alma não é colocada, certo? Ela já nasce com a alma. Então, o nosso DNA, a gente não sabe explicar isso, obviamente, mas ele já tem os elementos necessários da parte imaterial do ser humano. E quando se junta ali o material genético do pai e da mãe, forma um novo material genético, com o meu parco conhecimento sobre genética, 50% do pai, 50% da mãe, do físico e também do aspecto espiritual. É por isso que você olha para o seu filho e você percebe nele os seus defeitos. Já aconteceu isso com você que é pai? Né? Eu aprendi isso de um professor no seminário, quando ele testemunhou, quando ele viu os defeitos dele no filho dele, e ele ficou muito triste. O pai não ensinou isso para o filho, passou geneticamente, porque tem um aspecto espiritual nessa genética, entende? E os nossos filhos, infelizmente, herdam a nossa natureza de pecado, e herdam muitos dos nossos defeitos, que eles não aprendem, já é da natureza. E aí nós podemos até nos enxergar às vezes, e devemos agir com misericórdia, obviamente, porque nós também pecamos dessa forma, outrora, e agir com amor e ensino e cuidado. Mas é muito interessante essa explicação. Primeiro o corpo natural, depois é que vem o espiritual, o glorioso na ressurreição. Verso 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. No caso, como foi Adão, os outros são semelhantes a Adão. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Como foi Jesus, nós seremos como Jesus na ressurreição. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Seremos semelhantes ao Senhor Jesus, como ele está aparecendo aqui aos discípulos de Emaús, e é assim que nós vamos ressuscitar. Muitas vezes nós temos medo da morte, porque achamos que vamos acabar. Achamos que vamos viver como almas vagantes. Às vezes não entendemos a doutrina correta da Bíblia sobre isso, a ressurreição do nosso corpo, e temos medo. E temos medo da morte. Mas olha, o corpo que nós vamos receber. Eu imagino, isso aqui é o que eu imagino, que é um corpo forte, resistente, sem falhas e defeitos. Um corpo celestial. Imagino eu que na idade ideal não vai envelhecer esse corpo. Ele não vai envelhecer. Óbvio, nós sempre vamos aprender sobre Deus, é claro, porque nós não somos infinitos. Deus é infinito, nós somos finitos, mesmo na ressurreição, na eternidade. Mas, irmãos, nós vamos viver no novo céu e nova terra, sem morte, sofrimento, dor, problema, angústia, conta para pagar, boleto, não sei o quê, não vai ter isso. Imagina, Deus mesmo na terra, você poder, eu não sei até que ponto isso vai acontecer, mas eu imagino que na eternidade a gente vai ter uma oportunidadezinha com Jesus, né? Ele deve ser muito ocupado, e deve ter muitas pessoas mais importantes, pelo menos do que eu, para falar com Jesus. Mas eu imagino que tem a eternidade, em algum ponto da eternidade eu vou conseguir, né? Conversar com Jesus e com os apóstolos, já pensou? E até com o Pai mesmo, o Senhor nosso Deus, imagina! Por que eu fico agarrado às coisas aqui da terra? Por que não ligo para a missão? E é isso que Paulo vai concluir sobre a ressurreição. 1 Coríntios 15, verso 30. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, verso 30. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Por quê? Por quê? Porque vamos ressuscitar. É por isso que ele se expunha a perigos a toda hora. Porque ele sabia que não tem problema se ele morrer. Porque ele vai ressuscitar. E é melhor do que hoje. Dá para entender? Então, por que, trazendo para o nosso dia a dia, visto que nós não corremos os perigos que Paulo corria naquela época, por que nos esforçamos tanto no serviço da igreja? Porque a gente vem de manhã, de noite, quarta-feira e outros cultos, se for possível. Por que a gente não relaxa mais e fica no Netflix ou vai para shopping o tempo todo?
Por que a gente não está na praia hoje? Né? Por quê? Para o homem moderno, homem e mulher modernos, isso é um tipo de sofrimento, certo? Por quê? Porque nós sabemos o que nos aguarda a ressurreição. Eu não estou perdendo nada deixando de ir para a praia, ou deixando de ir para um lazer, ou deixando de assistir um filme. Eu não estou perdendo nada. Pelo contrário, eu estou investindo no meu relacionamento com Deus, adorando ao Senhor, agradando ao Senhor. Isso é vida, entendem? Então é o que Paulo está dizendo. Por que vocês acham, irmãos de Corinto, que nós, apóstolos, nos oferecemos à morte o tempo todo? É porque a gente é doido? É claro que não. É porque nós vamos ressuscitar. É isso que ele está dizendo. Olha o verso 31. Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Qual é o lucro eu ser morto por feras numa arena ali em Éfeso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos que amanhã morreremos. É o hedonismo. Se não há ressurreição, não tem problema não, eu venho só no culto domingo à noite, tá bom. Eu venho 6h35, o culto é 6h30, e saio 7h50, porque eu tenho que chegar logo em casa, porque eu tenho um programa lá, e eu tenho um negócio para fazer, pastor, então só é santo quem vem para o culto? Não estou dizendo isso, estou dando um exemplo objetivo e claro, mas você pode estar em todos os cultos e ainda estar em pecado diante de Deus, certo? Esse aqui é um exemplo. A gente não mede santidade por frequência em culto, mas a gente mede santidade, cada um a sua, pela sua obediência a Deus. Você está pronto para morrer todo dia pelo nome de Jesus? Não precisamos morrer hoje pelo nome de Jesus, porque o nosso país não nos persegue. Mas você está pronto a sair do conforto, da tranquilidade, da vida pacífica que Deus te deu. Isso é uma bênção para servir ao Senhor. Está disposto? Entende? Olha, Deus nos deu e nos dá tantas bênçãos que eu fico constrangido. E eu fico tentando ver, Senhor, e o que é que eu posso fazer mais? Porque a gente fica constrangido com tantas coisas boas. Pare para pensar quantas bênçãos, quanta graça é derramada na nossa vida. E Paulo está dizendo, por que vocês acham que eu corro perigo pregando o evangelho? Por que eu enfrento feras lá em Éfeso? É porque eu vou ressuscitar. Se não há ressurreição, aí sim, vamos comer e beber e festejar. Por quê? Porque morreu, acabou. É o que Paulo está dizendo. Se não há ressurreição, morreu, acabou, a vida não tem sentido, é melhor curtir mesmo essa curtição mundana, porque não tem ressurreição, não tem vida eterna. É o que ele está dizendo aqui. E então Jesus quer que sejamos assim como o apóstolo, que vivamos pensando na ressurreição e que façamos a nossa obra, a obra de Jesus na terra, que é o discipulado. A ênfase aqui é o discipulado. Lá em Mateus 28:19, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. A ordem não é o ide, a ordem é discipule. Essa é a ordem. Discipule, faça discípulos de Jesus, pregue o evangelho e ensine tudo o que Jesus ensinou para você. Isso não é perca de tempo. Porque você vai ressuscitar, você que é crente em Jesus, você não está perdendo tempo. Então arranje tempo e faça discípulos. Olha o que ele diz mais. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, ou melhor, ordenado, que eu vos tenho ordenado. Ensine o que Jesus lhe ensinou na Bíblia, nos Evangelhos, o que você aprendeu. Ensine a alguém que acabou de se converter, ou a um irmão que precisa conhecer mais das Escrituras. Todos temos que ser discipulados e temos que discipular alguém. Todos nós. Foi o que Jesus deixou de missão para a igreja antes de subir ao céu. Eu li Mateus. No Evangelho de Lucas não aparece. Mas lembra, a continuação de Lucas é
Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, testemunhas de Jesus, pessoas que pregam o evangelho e discipulam, fazem discípulos de Jesus. A igreja tem que aprender com o Senhor Jesus Cristo o que é prioridade. Prioridade é a glória de Deus. Jesus ressuscitou e já foi continuar o discipulado desses dois homens no caminho de Emaús. Nós, como igreja, temos que discipular, temos que proclamar o evangelho, temos que enviar missionários e fazer a obra missionária sustentando estes homens de Deus, mulheres de Deus, que vão proclamar o evangelho onde não podemos ir. Isto é essencial. Jesus, após a ressurreição, estava fazendo exatamente isso. O Jesus ressurreto, ele continua o discipulado, né, dos homens. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a vivermos assim, discipulando uns aos outros, proclamando o evangelho, entendendo que em breve nós também vamos ressuscitar. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, só temos que te agradecer por tua graça e misericórdia e pelo teu tão grande amor. Obrigado, Pai amado, por essa história maravilhosa sobre Jesus ressurreto, falando ali com os discípulos no caminho de Emaús. Certamente, Jesus falou com muitas outras pessoas e acredito que na eternidade poderemos ouvir muitas dessas outras histórias que não estão preservadas na tua palavra. Capacita-nos a termos a visão do que é certo, do que é fundamental, do que nós devemos viver. Tira-nos, ó Pai, do nosso comodismo, da nossa tranquilidade e ajuda-nos, Senhor, a cumprir a missão que o Senhor Jesus deixou antes de subir aos céus. É o que eu te peço por todos nós, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus esteja abençoando a todos. À noite, 18h30, horário normal, à noite, 18h30, tem tempo suficiente, e que tenhamos um domingo agradável diante do Senhor nosso Deus. Um bom almoço a todos.